Boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso Recanto de Luz, mesmo que seja de longe. Rogamos a Deus Pai Todo-Poderoso que nos proteja, não só durante a nossa conversa, o nosso estudo de hoje, mas durante todo o tempo, perante situações tão difíceis que nós viemos passando. Que Deus Pai proteja a nossa família, as pessoas que amamos, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que não nos amam tanto, que Ele esteja conosco. Que o nosso coração se asserene a partir de agora para absorver os estudos que foram feitos por nós, com carinho, com capricho, e que nos sirvam de aprendizado e de um pequeno degrau para o progresso. O capítulo que nós vamos estudar hoje, que nós vamos conversar, é o capítulo 13 do Evangelho, item de 11 a 15, que fala da beneficência e da caridade. E este capítulo diz assim: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem a vicissitude, nem o remorso nos perturbam. Já decorei porque, particularmente, no Evangelho no Lar da nossa casa, há mais de 10 anos, a beneficência caminha conosco. E cada vez que lemos e aprendemos, é uma luz diferente que vem no nosso caminho. Este capítulo se refere à alegria de servir, ao sentimento de paz, ao sentimento de gratidão interior que temos em servir o nosso irmão, em sermos caridosos com o próximo, em ofertar alimento corporal e espiritual. O Evangelho de Kardec diz assim: ó, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Ide ao encontro do infortúnio, por serem os mais dolorosos, e tende em mente as palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. É na caridade que deveis procurar a paz do coração. É a virtude fundamental sobre o que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperar melhor sorte. A caridade é a alma do Espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem, para consigo e para com os seus semelhantes. Ser humilde é aceitar como somos, tal qual somos e tal qual são os outros. Reconhecer que todos somos iguais em qualidades, defeitos e compreensões. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Caridade no dicionário: virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante, ato pelo qual se beneficia o próximo, os pobres e os desprotegidos. Disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade, física, moral, social. Compaixão, benevolência, piedade. Ser caridoso é quem pratica a caridade, ou nela se espelha, se inspira. Pessoa boa e caridosa, doce, indulgente, bondoso. Quando nós estudávamos para esta conversa de hoje, nós encontramos nas nossas bibliografias uma fala, uma palestra de Kardec, um discurso que ele deu, anotei porque é grande, na sessão anual comemorativa dos mortos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1º de novembro de 1868.
Durante a sua fala, permeando por várias nuances do Espiritismo, Kardec se refere à caridade. Qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para todos. Dito de outro modo, o amor do próximo que engloba os vivos e os mortos, uma vez que sabemos que os mortos sempre fazem parte da humanidade. E ele ainda ressalta nessa fala sobre a caridade que ela compreende dois campos vastos de estudo e de análise. A caridade beneficente e a caridade benevolente. A caridade beneficente ela é relativa aos bens que nós possuímos. A caridade material, ela não está, obviamente, ao alcance de todos nós, mas ela não pode ser confundida com esmola, com doação ou com assistencialismo. Beneficiar, melhorar o estado de algo, de alguém ou de si mesmo. Beneficiar merece cuidado. Por quê? Porque nós precisamos ter muito carinho, muita sutileza para não denegrirmos o beneficiado. Precisamos ter em mente e no coração que não podemos passar ao assistido que ele só vive, que ele só come, que ele só se tapa ou se veste por caridade, porque ele ganha alguma coisa. Ele só vive de doação. Há muitos anos atrás, nós fizemos um curso da FERGS sobre brechós. E lá eles diziam, às vezes, é a única oportunidade que o menos assistido tem de escolher as próprias roupas e pagar do seu sustento. Então, cuidemos. Roupas rasgadas, roupas manchadas, roupas cheirando mal, inclusive na doação. Cuidar para que a gente não apareça com o evangelho nos infortúnios ocultos. Senhora que chega com sua carruagem discretamente em uma esquina. Sua carruagem é um armazém, mas ninguém sabe que ela doa. Quando um de seus protegidos bate à sua porta, vendendo seus trabalhos manuais, ela diz, não conte a ninguém. Este é o nosso cuidado. Lembrando sempre que caridade não é dividir aquilo que nos sobra. Isso é esmola. Caridade é, muitas vezes, auxiliar um irmão, dividir com ele as coisas do nosso cotidiano. As coisas que nós usamos. Um pouco da nossa comida, um pouco das nossas roupas, um pouco dos nossos remédios, das nossas cobertas. Dividir, beneficiar. A segunda caridade que Kardec fala, a caridade benevolente, ela está ao alcance de qualquer pessoa, seja ela em qualquer posição social. Todos podem fazer uso. E Kardec pergunta, o que é preciso, pois, para praticar a caridade benevolente? Amar seu próximo como a si mesmo. Se agirá com outrem, como se gosta que os outros ajam conosco. Não se desejará, nem se fará mal a ninguém, porque não gostaríamos que o nome fizesse. E aqui entram tantas coisas que muitos de nós até já fazem, mas que a maioria de nós ainda precisa exercitar. Precisamos renegar o desejo de vingança, o ciúme que nos cega, renegar os nossos desejos de prejudicar alguém, de dar o troco daquilo que recebemos, de abreviar a justiça divina. Precisamos perdoar,
Lembrando, claro, que perdoar não é esquecer aquilo que nos fizeram. É não alimentar o desejo de revide. É não alimentar o desejo de que aquela pessoa passe exatamente pelo que nós passamos. Perdoar é fazer do que nos aconteceu um aprendizado, para que nós não façamos a mesma coisa, para que nós não façamos com que o outro sinta as energias negativas e a tristeza que nós sentimos. Outra coisa que nós podemos fazer é não olhar o cisco do olho do vizinho, nem se comprazer, nem em denegrir o nosso próximo, bem próximo, porque muitas vezes a gente gosta de fazer isso. Esmagar alguém com o peso da nossa superioridade, seja ela cultural, seja ela superioridade em cargos, seja ela superioridade em sobrenomes. Quem já não se valeu disso para pisar em alguém? Por isso é que precisamos sempre relembrar esses fatos. E tantas outras coisas que levaríamos dias para citarmos, porque a cada dia a gente tem em dar um passo para trás. E vejam vocês aqui, que eu estou falando de beneficência de encarnado para encarnados, de vivos. Mas lá no seu discurso, Kardec disse: o amor ao próximo engloba os vivos e os mortos. Eles fazem parte da humanidade. Nós somos espíritas, existem espíritos desencarnados. Todos nós perdemos alguém, sendo católico, evangélico, budista, devemos ser caridosos para com eles também. Como? Em pensamentos e atos. Comportamentos perante os velórios. Coitado, não prestava. Coitado, morreu porque estava fazendo coisa errada. Comentários sobre o falecido depois de um tempo. E aquele falecido, pois é, não era uma boa pessoa. Não. Nós precisamos, apesar das dificuldades que tivemos com este ser desencarnado, com este espírito, ou mesmo que não tenhamos dificuldade, mas conhecemos a fama social dele, orar, pedir para que ele tenha progresso, para que ele se encontre os seus, encontre a luz do Cristo, que habite uma colônia, que estude, refaça suas arestas, reveja o seu planejamento reencarnatório, que peça perdão para os seus amigos, para os seus familiares que lá estão. Nós podemos sim ser caridosos e benevolentes também com os desencarnados. Na realidade, todos nós já sabemos disso. Nós não precisaríamos estar aqui conversando sobre caridade, sobre ser caridoso, sobre ser bom com o próximo. E muito menos tantos outros que virão novamente comentar sobre a beneficência, comentar sobre a caridade. Só que é uma pena que ainda precisamos de alguém, de tempos em tempos, que nos relembre tudo isso que nós precisamos fazer. Porque nós precisamos de organização para sermos caridosos e benevolentes. Nós somos bons e caridosos dentro da nossa zona de conforto. Como se frio, tristeza e fome tivessem dia para acontecer. Nós não podemos sair à rua, distribuir as coisas ou receber alguém porque nós estamos limpando a casa, nós estamos vendo um filme, nós estamos recebendo uma visita, nós precisamos ir ao supermercado, nós estamos cansados do trabalho. Por isso ainda precisamos rever tudo isso. Quando a gente ainda não faz tudo ao contrário, dizendo que nós somos uma alma ferida, injustiçada pelos familiares, pela sociedade, pelo trabalho, pelo que seja.
Fizemos tudo ao contrário. É por isso que ainda precisamos que nós venhamos aqui relembrar, conversar sobre caridade e benevolência, e muitos outros irmãos de credos e religiões diferentes ainda hão de conversar sobre o tema. A caridade beneficente, mesmo limitada, ela ainda é mais fácil para nós, porque ela é, como já dissemos, organizada previamente. Quanto à caridade benevolente, grande estrada nós ainda temos que percorrer. Estamos só no ponto de partida. Estamos no portão de casa. Hoje, nessa nossa conversa, rápida, sucinta, o que nós procuramos tentar fazer é servir de despertador, para acordarmos e relembrarmos de tudo que precisamos fazer em prol do próximo e, como diz aqui, para sermos felizes. Porque é um despertador? Porque quando a gente está hoje, por exemplo, que é frio, numa cama bem quentinha, para trabalhar a gente precisa muitas vezes do despertador, a gente não quer. Então hoje nós pegamos como exemplo o despertador, para lembrarmos de um dever. Precisamos trabalhar pelo nosso sustento e, quem sabe, para dividir com o próximo, que é o nosso dever. Hoje estamos aqui como um despertador, para relembrarmos, mais uma vez, como devemos ser bons. Terminamos, claro, com as sábias palavras do nosso codificador. Existe caridade em pensamentos, palavras e atos. Ela se aplica a todas as relações pessoais. Está inteira na fase do Cristo. Fazei aos outros o que quiserdes que vos façam. Caridade é um sentimento de benevolência, de justiça. A caridade é a base, pedra angular de todo o edifício social. E terminamos, ao invés de uma prece, rogando a todos nós, com as palavras finais de Kardec, as palavras sábias do nosso codificador. Se a beneficência é forçosamente limitada, apenas a vontade pode pôr limites à benevolência. Que Deus Pai Todo-Poderoso continue nos amparando como sempre e que saibamos reconhecer os braços do Pai e aproveitar o seu amor. Boa noite.